como Jesus fez. Uma percepção da vida, da ótica pela eternidade. Meus amados irmãos, tem muitas pessoas barganhando muito com Deus, indo à igreja, dizendo a Deus: olha, se o Senhor me der isso, eu te dou um carro, eu te dou uma casa, e Deus pode me dar mesmo isso. Mas a missão principal da igreja é a dizer para as pessoas que, se elas não aceitarem Jesus, elas vão viver uma vida eterna de muito tormento. Que ela vai viver uma vida eterna de muita tristeza, porque essa vida é só uma coisa passageira. Mas a igreja, ultimamente, ela tem vivido sem pregar essa novidade de vida, que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Ela não está alertando os nossos amigos de que tudo aquilo que nós estamos plantando, um dia nós vamos colher. A igreja, ela está muito mais preocupada ultimamente com coisas terrenas do que com coisas espirituais. Esses 30 anos de igreja, uma igreja que se preocupa em ser como Cristo e viver à luz das Escrituras, é uma igreja que precisa dizer aos seus amigos: Jesus vai voltar. Meus irmãos, nós estamos vivendo a época do descrédito. A gente já não acredita mais em nada. Quando alguém fala alguma coisa, a gente já não acredita. Já estão pensando nisso? A gente está vivendo no mundo, a gente viu o discurso do Demóstenes Torres, um dos discursos mais debochados que eu já vi. Crianças pequenas sabem que o Carlinhos Cachoeira sempre foi um grande bicheiro de todo esse Brasil. E um parlamentar chega no lugar e pergunta para ele: o senhor sabia que ele é bicheiro? E ele diz: eu não sabia. Meus irmãos, a igreja está fazendo muitas vezes isso com a palavra de Deus. Você pergunta para alguém: você sabia que Jesus vai voltar? Você sabia que você vai dar conta dos seus pecados? A igreja tem perdido essa pegada que era a pegada do tempo de Jesus, porque a igreja precisa dizer a esse mundo que o fim não é aqui. Para finalizar, há uma ilustração muito interessante, não sei se os irmãos já ouviram. Conta-se uma ideia, uma ilustração que um piloto de avião, ele caiu na selva e ele conseguiu pular de paraquedas, e ele foi resgatado então por uma tribo indígena, e a tribo indígena então começou a cuidar dele como se ele fosse Deus, e ele foi vivendo, e ele começou a perceber que ele era tratado como se fosse Deus. Todas as coisas vinham para ele, os melhores alimentos daquela tribo, as melhores coisas. E ele fez amizade com o guerreiro da tribo. E aquele guerreiro da tribo, então, teve uma amizade muito forte com ele, chamou ele e disse: eu queria lhe dizer uma coisa, meu amigo. É que aqui na nossa tribo já aconteceu isso antes. Veio um homem que nós pegamos, tratamos assim, e quando esse homem ele vai envelhecendo, nós então pegamos esse homem e mandamos para aquela ilha lá, que está do outro lado do rio, e naquela ilha não tem nada, e não consegue se nadar para cá. Nós levamos no barco e deixamos o homem ali naquele lugar e voltamos. E o outro homem que veio antes de você, ele morreu naquela ilha. E eu queria dizer isso para você, porque você é um grande amigo meu. E aquele homem então, todas as vezes fazia uma comida para ele,
ele dizia assim: pegue esta comida e leve para aquela ilha. E os índios não entenderam muito isso. E todas as coisas boas, quando queriam dar uma coisa maravilhosa para ele dizia: leve para aquela ilha. Quando aquele homem ficou velho naquele lugar, os índios então chegaram para ele e disseram assim: olha, nós queríamos dizer uma coisa que nós não dissemos para você. É que quando as pessoas ficam velhas, como você fica, nós então mandamos para aquela ilha. E você agora vai para aquela ilha. E o amigo daquele homem começou a entristecer, começou a chorar. Ele olhou para o amigo e disse: amigo, não fique triste. Eu vou viver agora a melhor fase da minha vida. Durante todo o tempo que eu estava aqui com vocês, desde que você me avisou, eu montei a minha vida naquela ilha. Eu vou viver naquele lugar melhor do que o que eu vivi aqui. Aquelas coisas que vocês me deram, eu mandei construir uma casa maravilhosa lá. Eu vou viver lá melhor do que eu estou vivendo aqui. A grande mensagem dessa ilustração é que você não vai viver definitivamente aqui. Um dia você vai ir para um outro lugar. E a ideia é você estar preparando o lugar para onde você vai. Você está preparando a sua vida. Você, durante o tempo que você está aqui, você tem construído uma vida olhando para a ilha para onde você vai. Igreja do Senhor, que bom ter tantos instrumentos, bateria maravilhosa, violão, mas isso aqui não é o fim. Essas coisas vão ficar aqui, mas você tem preparado o lugar para onde você vai. Talvez você, como eu, meu amigo que visitou aqui esta noite, você deve ter ficado irado também com o depoimento daquele político, Demóstenes Torres. Quanta hipocrisia! E você está dizendo assim: isso não vai dar em nada. Todo mundo está dizendo isso. Não vai dar em nada aqui. Mas em outro lugar, ele vai prestar conta dessas coisas. Nesta noite, eu queria dizer para você que você precisa começar a construir uma nova vida. Você precisa construir uma nova vida ao lado de Jesus. É hora de você começar a pensar exatamente como a igreja primitiva pensou. É hora de você começar a pensar que Deus está olhando todas essas coisas que estão acontecendo nesse mundo. É hora de você começar a pensar: meu mundo não é deste lugar. Deus tem um lugar para mim. Mas para isso, eu quero começar a viver como Cristo viveu. Eu quero praticar as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque eu sei que fazendo assim, eu vou para onde Ele está. E um dia eu estarei com Ele. Meu convite nessa noite é para que, sendo como Jesus, você comece a pensar: eu também quero ser como Jesus. É muito difícil você dizer assim: eu não sei nem como é que eu começo fazendo essas coisas. Mas esse mundo também está tomado por tantas coisas. Existem pastores que estão botando tapetes para passar. Existem pastores que as pessoas estão beijando a mão dele. Mas o papel de um pastor não é esse nessa terra também. Deus colocou pastores para cuidar de pessoas. E eu queria dizer que nessa igreja
tem um pastor que Deus colocou para começar a te ensinar a você a caminhar na direção dele. Nesta noite, Jesus está te chamando, não está te chamando para ser crente. Jesus está te chamando para ser discípulo dele. Jesus está chamando você para viver uma vida igual a como ele viveu aqui. Mas há uma coisa muito interessante. Só você pode escolher caminhar nessa vida. Você quer fazer isso? Curve a sua cabeça agora. É hora da gente pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais barata hoje, uma das coisas mais baratas do mundo, é passagem de avião. As pessoas estão preferindo hoje viajar de avião do que de ônibus. É mais barato. Se você for colocar alimentação, cansaço, viagem de avião está bem barato. Agora eu quero te convidar nessa noite para você fazer uma viagem que você não vai pagar nada. Mas é a viagem mais difícil para as pessoas. É a viagem que você tem que fazer para dentro de você mesmo. Para você começar agora a pensar: eu vivo como Jesus viveu. É a hora da igreja pensar. Como igreja, como filho de Deus, eu tenho vivido como o Senhor Jesus tem me ensinado. Curva a sua cabeça. É hora de você pensar sobre isso. Eu quero dizer para você uma coisa. Tudo na vida diante de Deus começa com uma decisão. Tirando os que estão aqui na frente, eu não sei o nome de ninguém que está nesse auditório, excetuando esse alto. Mas eu queria dizer uma coisa para você: o Senhor conhece cada coração nesta noite. E o Senhor nesta noite, Ele quer tocar em você. E você precisa tocar no Senhor, mas nessa noite Ele está querendo perguntar para você: você quer uma mudança de vida? Você quer ser um verdadeiro cristão? Você quer fazer isso? Tudo começa com a atitude. Então, eu queria que a igreja toda estivesse de olho fechado. E eu queria, se você sentiu no seu coração o desejo de dizer: Senhor Jesus, eu quero viver uma vida diferente. Senhor Jesus, eu quero te aceitar. Eu queria fazer um convite primeiro para aquelas pessoas que ainda não têm encontro com Jesus, mas que nessa noite estão dizendo: eu quero. Você quer nessa noite dizer: Senhor Jesus, eu quero começar uma vida diferente? Onde você estiver, levanta a sua mão. Só faça isso. Alguém nessa noite quer dizer isso? Senhor Jesus, eu quero. Eu quero viver uma vida diferente. Tudo começa no seu lugar. Quando você começa a dizer: eu quero mudar de vida. Você está vivendo um problema, uma dificuldade muito grande, mas Deus nessa noite quer tocar. Você quer fazer isso no seu lugar? Levanta a sua mão. Há alguém nessa noite que quer dizer isso? Eu queria que o pastor da igreja estivesse nessa hora fazendo o apelo. Você que Deus está falando no seu coração nessa noite. A palavra dele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus ele vai vir buscar a igreja, uma igreja santa, uma igreja sem mácula. Jesus ele vai vir buscar um povo escolhido, um povo separado. E nessa noite Deus ele fala no seu coração. Nessa noite a palavra foi tocada no seu coração. Não deixe para amanhã não, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã você pode perder a oportunidade que hoje você está tendo. Faça a sua decisão hoje ao lado de Jesus. Levante a sua mão aí do seu lugar onde você está sentado. Eu quero orar por você. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, entregar a sua vida diante de Deus.
para Deus ele fazer uma mudança completa, uma mudança sobrenatural. Pois se você fizer isso, você estará imitando a Jesus, você estará praticando aquilo que Jesus praticou. E não tenha dúvida, você terá livre acesso ao nosso Pai Celestial. Qual a primeira pessoa que deseja fazer isso? Levante sua mão. Qual a primeira pessoa que deseja fazer isso? Eu quero, em nome de Jesus Cristo, também aproveitar essa oportunidade. Se tem alguém aqui nesta noite que era cristão, que já foi no Evangelho, mas hoje não mais está na presença do Senhor e recebeu o convite para ouvir a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, se o Senhor, eu não tenho dúvida, o Senhor está tocando ao seu coração, olha, Ele está de braços abertos para você, Ele está dando a você mais uma oportunidade. Por favor, aproveite, por favor, abrace essa oportunidade que você está tendo. Deixe os prazeres do mundo, deixe o mundo e venha viver uma vida feliz ao lado de Jesus. Se tem alguém que já foi evangélico e nessa noite quer, em nome de Jesus, se reconciliar, e nessa noite quer fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus, por favor, não tenha vergonha, levante a sua mão. Levante a sua mão. Porque Jesus essa noite te convida. Jesus essa noite, sabe, Ele deseja fazer uma coisa na sua vida. E o meu terceiro apelo nessa noite é para a igreja. Primeira Igreja Batista de Águas Claras. Membros congregados desta igreja, olha, o apóstolo Paulo ele disse: sem meus imitadores como eu de Cristo. Paulo dizia à igreja. E nessa noite, se você deseja cada dia viver o mais parecido com Cristo, se nessa noite você deseja viver uma vida em que as pessoas possam observar e olhar e perceber os seus passos, o seu andar, o seu falar, a sua forma de ser e proceder é semelhante de Cristo. Se nessa noite Deus lhe toca o seu coração para você viver como Cristo viveu, por favor, fique em pé. Esse apelo é para os membros, esse apelo é para o congregado dessa igreja, esse apelo é para a igreja. Se você deseja cada dia imitar a Jesus, se você deseja cada dia ser semelhante a Cristo, por favor, levante. Eu quero orar por você. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, estar colocando a sua vida diante de Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, como bem o pastor disse, quando, meus amados irmãos, estivermos vivendo a nossa vida semelhante a de Cristo, quando Cristo de fato, meus queridos, Ele estiver em nós, ah, meus amados irmãos, nós vamos precisar de espaço. Ah, meus amados irmãos, eu tenho certeza absoluta que esse bairro será pequeno, Salvador será pequena, porque nós estamos imitando a Cristo. E quando a comunidade de Águas Claras perceber que essa igreja está imitando a Cristo, ela também vai querer imitar essa igreja, ela também vai querer fazer parte dessa igreja. E a igreja que imita Cristo é uma igreja santa, irrepreensível, é uma igreja, meus amados irmãos, segundo o propósito do Mestre, segundo o propósito do nosso Deus. Primeira Igreja Batista de Águas Claras, que possamos imitar a Cristo a todo tempo e a todo instante. Eu quero convidar agora você que está sentado a ficar em pé também. E em nome de Jesus Cristo eu quero orar. Eu quero orar por você.
E quero lhe dizer que amanhã nós continuaremos com a festa. Não deixe de vir amanhã não, vem amanhã, porque você vai ouvir a palavra de Deus. O pastor Márcio